Boa tarde, meus amados. A paz do Senhor. Amém? Graças a Deus, o Senhor nos concede mais esta tarde, de sábado, a qual Ele nos dá a oportunidade para nós falarmos mais um pouquinho do amor de Deus. Eu sempre falo para os irmãos que eu faço a live quando Deus dá algo novo, E nessa tarde, eu creio que Deus tem algo, não vai ser muito longo, é rápido, para falar conosco. Amém? Quero lembrar os irmãos que nós temos um canal no YouTube, chama Pastor Ezequiel Alves de Souza, Plantando uma Semente de Salvação. Amém? Ele tem alguns estudos, a qual nós colocamos, para que as pessoas possam ser tocadas pelo poder da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus salva, somente a palavra de Deus, ela pode mudar a minha, a sua e as nossas vidas. Amém? Hoje, nessa tarde, estava no compromisso, e nessa tarde eu quero falar algo da parte de Deus, rapidamente, que Deus colocou no meu coração. Amém? Mas antes de nós falarmos, eu convido os irmãos para fazer uma oração, rápida, amém? Para que Deus possa nos abençoar. Deixa eu só arrumar aqui, irmão, pera um pouquinho. Só um minutinho. Peraí. Melhorou, amém. Glória a Deus, amém? Vamos orar. Bendito eterno Deus que estás no céu, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Queremos te agradecer por tudo aquilo que tu tem feito e continuará fazendo em prol das nossas vidas. Se conosco, fala conosco nessa tarde, querido Espírito Santo, eu lhe peço desde agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Minha prima Solange, Deus abençoe, viu? Um beijo, saudade. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família, viu, Solange? Minha prima Solange também está conosco. Irmãos, nessa tarde, quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, que infelizmente está entrando em extinção. Isso mesmo, o que Deus colocou no meu coração para falar nessa tarde, e eu creio que esta palavra que Deus colocou no meu coração vai falar muito com você que está aí nos assistindo e que vai nos assistir, e também vai penetrar no seu coração, como falou comigo e penetrou no meu coração esta palavra. É uma palavra rápida, amém? Eu quero falar nessa tarde sobre a gratidão. Isso mesmo, a gratidão. A gratidão, irmãos, infelizmente, ela está entrando em extinção no meio do povo de Deus, no meio de nós que somos cristãos, que somos um povo escolhido por Deus, uma nação escolhida, uma nação eleita. Infelizmente, a gratidão, ela está entrando em extinção. E quando Deus falou muito comigo sobre a gratidão, irmão, nós vamos ver aqui que a gratidão é algo muito importante. Isso mesmo, a gratidão é algo muito importante no meio de nós cristãos. Assim como a fé, o amor, a paciência, a esperança, elas são algo fundamentais para a nossa vida cristã. Assim também a gratidão, ela faz parte da nossa vida. E eu quero falar rapidamente sobre isso, sobre a gratidão. Primeiro, no livro de 1 Tessalonicense, no livro de 1 Tessalonicense, no capítulo 5,
e o versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Olha o que diz aí. Em tudo dai graça, ou em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Vou ler de novo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Eu até quando nós lemos quando a gente se depara com esse versículo, dá assim uma aparência de um Deus egoísta, um Deus ruim, né? Puxa vida, como que eu tenho que dar graças em tudo, em todos os momentos da minha vida, desde dos momentos bons, dos momentos ruins, sim. Nós vamos aprender aqui rapidamente o texto e o contexto, o obscuro desse texto. Amém? Então, eu quero falar para os irmãos, começando aqui, o que é a gratidão? O que é gratidão? Eu marquei aqui. Preste atenção. Eu marco, irmãos, porque a gente dá aula, então é costume, tá? O que é gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Então, o que é gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação. Um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Gratidão também é um termo muito popular e proferido pela religião católica, também cristã. Os fiéis geralmente fazem pedidos de ajuda, auxílio e proteção. E quando algo que eles pediram para Deus acontece, ocorre um sentimento de gratidão, procurando uma maneira de agradecer por ter alcançado uma graça. É assim? Agora, então, gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação. E aqui também fala assim, ó, uma das características mais importantes da fé cristã é a gratidão a Deus. Presta atenção. Uma das características mais importantes da fé cristã é a gratidão a Deus, porque existem outras características: o amor, a fé, a esperança, a santidade, a obediência, né? O ânimo, a alegria. E então a gratidão também é uma das características mais importantes da fé cristã. É a gratidão a Deus. É uma das características também muito importante. A gratidão a Deus da nossa fé cristã, tá? Eu coloquei aqui, ó, vários versículos da Bíblia falam sobre a importância de ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pelos seus filhos. Por esse motivo, a gratidão a Deus consequentemente a outras pessoas, deve ser uma das qualidades de uma pessoa que acredita em Deus. Então eu marquei aqui, ó, a gratidão a Deus e consequentemente a outras pessoas deve ser uma das qualidades de uma pessoa que acredita em Deus. Então a gratidão, ela tem que ser uma das qualidades de uma pessoa que acredita em Deus. Existem também várias músicas, vários hinos, né? Ou música, hinos, compostos com o tema gratidão a Deus. Eu coloquei assim também: gratidão ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse, sem esperar nada mais em troca.
E isso faz com que a pessoa que fez a ação se sinta feliz, e a que recebeu também. A gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos. Por exemplo, então a gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos, como amor, fidelidade, amizade e muito mais. Diz que a gratidão é um sentimento muito nobre. Amém? Então, vamos lá. Glória a Deus. Vamos entrar aqui. Vamos começar aqui. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. Isso mesmo. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas e disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera. Olha isso. Então, o ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. E o que me chama a atenção que a ação de graça, né? O ato de você ser grato, que é a ação de graças, é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera. Olha isso, irmãos. Então, o ato de ser grato, a ação de graça, é literalmente uma força espiritual. Você sabia disso? Que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambientes e circunstâncias, manifestando o sobrenatural. Então você preste atenção que a ação de graça, o ato de ser grato, então a ação de graças é quando você está praticando, é quando você está exercitando a gratidão, é a ação de graça. É literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera e circunstância, manifestando o sobrenatural. Olha isso. Então a Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo, né? Porque essa é a vontade de Deus, onde nós lemos na 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 18. Então, a Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo. Então, você vê que a gratidão é uma arma fundamental, né? É uma arma fundamental. E nessa arma, ela tem uma força espiritual que ela carrega em si, a gratidão, uma força espiritual que pode mudar a atmosfera, ambiente e também circunstância, manifestando o sobrenatural. Olha isso, irmãos, como é importante nós exercitarmos o sentimento de gratidão, de sermos gratos, porque esta também, como nós lemos lá, é a vontade de Deus, onde nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, né? Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Mas o que me chama a atenção, eu marquei aqui, ó. Agora vai onde que Deus começou a falar comigo, ó. Então, sermos gratos em tudo. Você lembra que eu disse assim que parece que quando nós se deparamos com esses versículos, parece que nós temos parece que não dá um ar assim de um Deus egoísta, de um Deus carrasco, né? Puxa vida, temos que ser grato em tudo, nas horas difíceis, nas horas da tristeza, nas horas de dores, né? Mas preste atenção, ó. Isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas na vida, né? Porque quando nós nos deparamos com esse versículo, dá a entender aparentemente assim, né? Que a vontade de Deus é que nós passamos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas na vida, né? Não é assim. Ó, então eu coloquei assim, ó. Isto não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todos os tipos de circunstâncias ruins e problemas na vida, mas significa que mesmo à face de tudo isso, devemos sempre ser gratos a Ele,
A vontade de Deus é que desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo exteriormente conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, não é que Deus ele quer que nós passamos por todas as situações ruins. Deus se agrada de vermos eu e você passarmos por circunstâncias terríveis, por catástrofe, por desastre, por... Não, automaticamente não, mas Deus, isso significa que a vontade de Deus é que nós desenvolvamos um coração de gratidão, independente do que esteja acontecendo conosco, independente do que esteja acontecendo interiormente ou exteriormente conosco. Amém? Aí eu coloquei assim, ó, isso é verdade. É muito fácil ver pessoas insatisfeitas, sim ou não? Porque hoje nós estamos vendo mais pessoas insatisfeitas do que satisfeitas, até no meio dos cristãos. Não é assim? Nós vemos, você falar para a pessoa, e aí, meu amado, como é que estão as coisas? Ih, rapaz, tá difícil, a coisa só por Deus, só Jesus na causa, né? Então é muito fácil ver pessoas mais insatisfeitas do que satisfeitas. Ou seja, é muito mais fácil ver pessoas ingratas e amarguradas porque alguma coisa não está saindo conforme o que ela ou o que ele esperava. Sim ou não? Você lembra daquela mulher quando estava passando por uma situação difícil? A Bíblia diz que o seu marido tinha morrido e o credor vinha buscar os seus filhos, né? Porque na época era assim, quando o marido morria, a mulher não tinha como pagar as dívidas, então o credor vinha e tomava os filhos. E ela se depara com o homem de Deus e o homem de Deus pergunta para ela: vai bem contigo? E ela responde: vai bem, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas hoje, nos dias de hoje, irmãos, é muito mais fácil nós vermos pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque alguma coisa não está saindo conforme o que ele ou o que elas esperavam. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu marquei assim, ó, mas se aprendermos a ser grato em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e a nosso favor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então nós estamos vivendo, né, nesses últimos dias, uma atmosfera de insatisfação, uma atmosfera de ingratidão, uma atmosfera de pessoas amarguradas, de pessoas insatisfeitas, ingratas, somente porque alguma coisa não saiu conforme ela ou ele esperava. Às vezes, nós vemos que, às vezes não, a maioria das vezes é assim. Pessoas tristes, amarguradas, frustradas, e um dos problemas, né, um ponto muito importante, irmãos, sobre a depressão, a depressão, ela está assolando o povo cristão, não somente o povo cristão, mas todo aquele que acredita em Deus. A depressão, ela está assolando porque pessoas que não praticam a gratidão. Você pode ver que a depressão, ela entra, por quê? Porque ela entra naquelas pessoas que ela tem um sentimento de insatisfação, ela tem um sentimento de ingratidão e ela tem um sentimento de pessoas amarguradas.
São famosas, são as pessoas insatisfeitas, ingratas, amarguradas, porque algo não saiu de acordo conforme ela esperava. E aqui eu coloquei assim, ó, que nós temos que aprender a ser grato em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, porque a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e a nosso favor. Eu tiro um exemplo aqui da palavra de Deus. A Bíblia, ela nos dá um grande e um lindo exemplo. Você lembra de Paulo? Paulo aprendeu a ser grato mesmo quando as coisas não pareciam favoráveis a ele. No livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 e 13, diz assim, ó. Quer ver, ó? Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ó, Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Paulo diz assim, ó: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Olha isso, irmão. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó: digo isso não por causa da pobreza, porque Paulo falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele tinha um coração muito grato a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele foi um exemplo para mim e para você sobre o que é realmente ser um homem fiel a Deus. Paulo, ele diz para a igreja de Filipenses que ele era grato em qualquer situação, tanto situações que favoreciam ele, como situações que desfavoreciam ele. E o que me chama a atenção é que ele coloca assim, ó: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Olha isso, e de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Irmãos, olha que coisa tremenda. Eu vou ler aqui também os outros, quer ver, ó? Eu falei Filipenses capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Diz assim, ó: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter a abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós vemos aqui que aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não. Aprender a viver contente em todos os momentos da minha e da sua vida, tanto com muito ou com pouco, não significa, aleluia, que você vai parar de buscar as coisas que é de melhor. Não significa que você não vai mais avançar. Como diz assim, para alvos maiores. Não, meu amigo. Não. Né? Então, apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegou, ou não chegou na minha, na sua mão, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Isso nós vamos, ou seja, isso significa que enquanto que o melhor e o maior não chega, né? Melhor assim dizendo, na minha, na sua mão, nós temos que ser gratos por aquilo que nós temos.
por aquilo que o Senhor nos deu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós temos que ser grato, irmão, por aquilo que chegou em minhas mãos, nas suas mãos, através de Deus. Então, tem até um versículo que diz assim, ó, não desprezei as coisas pequenas, porque delas se tornam grandes. Outro versículo diz assim, sendo fiel no pouco, no muito te colocarei. Ou seja, aprender a viver contente em todos os momentos da nossa vida, seja na hora boa, na hora difíceis. Isso não significa que nós temos que parar de avançar. Isso não significa que nós temos que parar de buscar as coisas grandes. Isso não significa que nós temos que parar de buscar os nossos objetivos. Não é isso. Eu coloquei assim, ó, você quer ver? Ó? Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores. Você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos, e é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pode confiadamente dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós somos gratos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. Eu coloquei assim, ó, eu creio que de um coração que exala gratidão, se ativa no reino espiritual a força e a graça de Deus para vencermos no tempo da crise. Então, isso significa o quê? Enquanto muitos estão tirando a própria vida, pulando da ponte, tomando veneno, dando um tiro na sua cabeça, né? Por estar passando por situações adversas e por não ter um coração grato a Deus, por não conhecer a palavra de Deus, ou por não ter um coração que transmite a gratidão, muitas pessoas estão se matando. Muitas pessoas estão se torturando. Muitas pessoas estão entrando num caminho de frustração e num caminho de derrota. Por que nós estamos vendo pessoas se matando, pessoas se entregando à derrota? Uns se entregam às drogas, outros se entregam ao álcool, outros se entregam em tantas coisas ruins, que por não ter um coração grato e não ter esse sentimento, não ter essa força, aleluia, que se chama gratidão, não ter esse conhecimento, aleluia, para suportar as dificuldades, para suportar os problemas, porque isso o Senhor nos ensina, onde nós lemos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que a vontade de Deus não é que nós passamos por coisas ruins, Deus não, irmão, mas é para que nós aprendemos a ter um coração grato, como Paulo nos ensinou, que ele teve experiência de todas as coisas, e o apóstolo Paulo disse que ele era grato em todo o momento da sua vida. Então nós vemos que a gratidão é um sentimento, traz em si uma força espiritual que muda a atmosfera, muda o ambiente, muda situações. E quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Paulo, ele tinha esse coração, aleluia, que exalava gratidão. E isso nós não estamos vendo no meio de nós esse sentimento de gratidão. E é isso que está fazendo as pessoas viverem uma vida de derrota. Pessoas depressivas, pessoas que não têm estrutura para passar por situações adversas. Pessoas pulando do viaduto, pessoas tomando veneno,
pessoas matando a outra pessoa porque, infelizmente, ela não recebeu aquilo que, ou seja, não saiu da maneira que ele esperava, relacionamento que não saiu da maneira que esperava. Enfim, em todas as situações, irmãos, nós temos que aprender a ser grato, porque essa é a vontade de Deus. E Paulo fala sobre isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu coloquei assim, ó. Paulo aprendeu e desenvolveu um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação. Louvado seja o nome santo do Senhor, mesmo quando tudo parecia contrário. Olha que lindo! Paulo aprendeu e desenvolveu um coração tão grato a ponto de permanecer feliz em qualquer situação, mesmo quando tudo parecia para ele a contrário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe por quê? Eu coloquei aqui, ó, ele não dependia das coisas naturais a seu redor para ser feliz, para ser grato. E é isso que nós temos que aprender. Quando Jesus fala assim, ó, não ajuntai tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem consome. Nós temos que aprender, irmão, a ser grato a Deus, a depender não das coisas naturais que vivem ao nosso redor, que estão ao nosso redor, porque tudo isso é passageiro, tudo. Por isso que o nosso amigo sábio Salomão, ele disse assim, ó, aleluia, tudo que há debaixo do céu, ou está em cima dessa terra, tudo é vaidade, tudo passa, irmão, tudo é passageiro. Então, é isso que Paulo tinha em mente. Aleluia, ele não dependia das coisas que estavam ao seu redor, ele não dependia das coisas naturais, ele não dependia das coisas terrenas. A felicidade dele não estava nas coisas terrenas. É bom ter carro, é bom sim, aleluia. É bom ter um salário bom, é bom sim. É bom ter uma casa boa, é bom sim. É bom ter as coisas materiais, é bom, mas a nossa fé, a nossa alegria, a nossa dependência não pode estar dependente das coisas naturais, das coisas terrenas, porque tudo passa. E aqui eu entendo que o apóstolo Paulo, ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz, para ser grato, para dizer, Senhor é bom, Deus é bom todo dia. Não, Paulo não dependia das coisas naturais, porque ele olhava para as coisas celestiais, que são eternas. E eu coloquei aqui, ó, quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo do lado e estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema. Você sabe qual que é o problema desse problema, irmão? É de darmos prioridade às coisas ruins das nossas vidas. Quando nós damos prioridade aos nossos problemas, nós somos ingratos, somos egoístas, ou seja, quando nós damos prioridade, quando nós damos ênfase às nossas adversidades, automaticamente entra a ingratidão, entra a amargura, entra a insatisfação. Aleluia! Então eu coloquei assim, ó, através do apóstolo Paulo, quando expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado, estamos deixando de dar prioridade para o nosso problema, confundindo assim o nosso inimigo. Então nós vemos que nós damos muita prioridade, nós damos muito ibope aos nossos problemas terrenos. E nós nos esquecemos que tudo passa nessa terra há um
tempo determinado para todas as coisas. Quando você pega Eclesiastes no capítulo 3, fala há tempo de rir, há tempo de chorar, então há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraço, há tempo de comer, há tempo de não comer. Então você vê que há tempo para todas as coisas. Então, quando nós damos prioridade ao nosso problema, entra a ingratidão, entra o egoísmo. E quando o Senhor nos fala que nós temos que buscar as coisas celestiais, então este é o problema deste problema, dar prioridade, dar ibope aos nossos problemas. E quando nós deixamos de dar prioridade para o nosso problema, nós confundimos os nossos inimigos. Ó, presta atenção. E estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. Você quer ver? Ó, só para nós entendermos. No livro de Salmo 50, de número, ó, Salmo 50, versos 23. Salmo 50, versos 23. Vamos ler lá. Você quer ver? Olha o que diz aqui, ó. Salmo 50, verso 23. Diz assim, ó. Olha só, irmãos, presta atenção. Salmo 50, verso 23. Diz assim: o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Salmos 50, do versos 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Então, o que nós aprendemos aqui? Que para glorificar a Deus, temos que ter um coração grato. Temos que ter um coração grato. Temos que ser grato, irmãos. O que me oferece sacrifício de ações de graças. A gratidão glorifica a Deus. Então, quando nós estamos passando... Então, era isso que o apóstolo Paulo fazia. Quando ele estava passando por uma tempestade sobre o mar, e o barquinho dele era pequenininho, às vezes o barquinho quebrou e ele caiu no mar lá e quase se afogou, né? Em vez dele murmurar, não, ele dava graças a Deus. Ele glorificava a Deus. Então, quando nós damos graças a Deus por uma situação adversa que nós estamos passando, ainda que essa situação seja mais sombrio, ainda que essa situação seja uma situação dolorosa que faz eu e você chorar lágrimas de sangue, quando nós levantamos a Deus, a mão a Deus, ou a mão aos céus, e damos graças a Deus, irmãos, nós estamos glorificando o Senhor. Então eu coloquei assim, ó, a gratidão ativa a provisão sobrenatural. Vemos Jesus nesse texto, a qual nós vamos ler aqui. Olha, eu coloquei assim, a gratidão ativa a gratidão ativa a provisão sobrenatural. E todas as vezes que o apóstolo Paulo, passando por uma situação difícil, ele dava glória a Deus, ele agradecia a Deus, ele agradecia a Deus por aquela situação, Deus mudava o ambiente, Deus mudava a atmosfera, porque, aleluia, ele verdadeiramente glorificava a Deus. E, como eu disse para os irmãos no início, que quando nós damos glória àquele que é devido, verdadeiramente ele nos conduz ao triunfo. Porque você lembra que a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então você vê que
até a oração do Pai Nosso glorifica a Deus. Até a oração modelo nos ensina a ser grato. Então, eu digo para os irmãos que a gratidão, ela ativa, a gratidão é o botão que liga, é o botão que coloca em funcionamento a provisão de Deus. Isso mesmo, a gratidão é o botão, é a chave que liga a provisão de Deus. E toda vez que Paulo ligava, usando a gratidão, o botão da provisão de Deus, Deus vinha e intervia o ambiente, o local onde Paulo estava. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A gratidão ativa a provisão sobrenatural. Vemos Jesus neste texto, abaixo, onde nós vamos ler aqui, Mateus capítulo 15 e o versículo 36. Olha este exemplo. Mateus capítulo 15 e o versículo 36. Diz assim, ó. Mateus capítulo 15, versículo 36. Então eu marquei assim: a gratidão ativa o sobrenatural. Né? Então eu coloquei assim: a gratidão é o botão, é a chave que liga a provisão de Deus. Coloquei assim, ó. No livro de Mateus capítulo 15, versículo 36, diz assim: tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Olha isso, irmão. Então você vê que a situação naquele momento não estava favorável. Você vê, procuraram ver o que tinha 7 pães e os peixes. Eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí você para pensar. Imagine você lá na administração. Você olhava lá, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Aí você olha na sua despensa, só tinha 7 pães e alguns peixes. Talvez você ia descabelar. E agora? O que nós vamos fazer? Meu Deus, que vergonha, né? Eu não sei qual seria a minha reação ou a sua reação, mas eu sei qual foi a reação de Jesus. Lembra que eu falei que a gratidão em ação é a chave, é o botão que liga a máquina e faz funcionar a máquina, o motor chamado providência de Deus? Jesus fez isso. Jesus não era mágico, não. Ele olhou e viu lá 4.000 homens, fora mulheres e crianças. E o que Deus fez chegar na mão dele? 7 pães e alguns peixes. Jesus, como conhecia a palavra, ele era a palavra, ele falou assim, acho que veio na mente dele. Lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. E Jesus, como era obediente, né? Lembra lá do batismo? Ele não precisava ser batizado, mas ele falou, para que se cumpra a justiça. Essa é a vontade do Pai. Então, o que Jesus fez? Pegou os 7 pães e os 2 peixinhos, enquanto alguns discípulos estavam murmurando, né? Porque, lembra que eu falei que a gratidão, a ação de graça, ela muda o ambiente, ela muda a atmosfera, ela muda a situação. Pegou aqueles 7 pães e alguns peixinhos, olhou para o céu e deu graça. E disse assim: louvado seja o nome santo.
E tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças a Deus, partiu e deu aos discípulos e a este povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram ainda 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí eu coloquei assim, ó, note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha. Talvez, se fosse você, falava, pô, Senhor, olha isso, o que eu vou fazer com 7 pães e alguns peixes para mais de 4.000 homens, fora mulheres e crianças? Não, o Senhor não reclamou, não se titubeou em nenhum momento. Jesus deixou a ingratidão, a insatisfação, a frustração entrar no seu coração. Mas eu coloquei assim, note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha, naturalmente falando. Ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas reunidas naquele dia. 7 pães e alguns peixes não seria suficiente para alimentar todo aquele povo. Mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar em suas mãos. No livro de Mateus, capítulo 14, 19, eu coloquei assim, em outro relato de uma situação parecida, a Bíblia diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e ergueu os olhos para o céu e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto, para onde sua provisão estava. Ele abençoou o que tinha, mesmo sendo pouco, se tornou mais do que suficiente por causa de um coração grato. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por uma situação caótica, desagradável, não favorável, quando você estiver passando por uma situação que muitas das vezes parece inconsolável, não se frustre, não entre em desespero, faça como o apóstolo Paulo fez, como Jesus fez, olha para o alto, de onde me virá o socorro, a nossa provisão vem do céu. E quando nós somos gratos a Deus, mesmo que estivermos passando por uma situação, aleluia, deplorável, não favorável, vamos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus, porque quando nós somos gratos, quando nós exercitamos a gratidão, nós ligamos, como eu disse para os irmãos, a gratidão é a chave, é o botão que liga a providência de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós agimos assim, Deus sempre se manifestará ao meu e ao seu favor. Então, a provisão sobrenatural, eu marquei aqui, ó, a provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Nunca Deus vai operar sinais e maravilhas, nunca Deus vai intervir. Se a atmosfera, se o ambiente ao nosso redor for um ambiente de murmuração, de insatisfação. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Não. Louvado seja o nome santo. Nunca a provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão, de ação de graça. Mas, infelizmente, nós não estamos vendo. Onde nós vemos aqui Salmo 50, do verso 23, foi assim que nós lemos? O que me oferece sacrifícios de ações de graça, esse me glorificará. Então, a gratidão é uma característica fundamental para mim e para a sua vida cristã. E eu digo mais aqui, irmãos. É inaceitável alguém que faça parte do corpo de Deus, que conhece a Deus, não tem um coração grato. Porque esta é a vontade de Deus, que nós damos graças em tudo. Antigamente a gente via muito de cultos de ações de graça, né?
Às vezes as pessoas conseguiam uma bênção da parte de Deus, e nós ouvimos o pastor falar assim: quarta-feira é culto de ação de graça na casa da irmã Maria, por exemplo. Opa, culto de ação de graça na irmã Maria. Aí a gente ia no culto de ação de graça da irmã Maria, né? Porque ela deve ter recebido alguma dádiva de Deus, né? E aí ela agradecia a Deus com um culto de ação de graça. Aí chegava na casa da irmã Maria, depois do culto a gente cantava lá: nós abrimos este culto. Aí o pastor pregava, os irmãos cantavam. Aí no final do culto dava a bênção apostólica. No final do culto a irmã Maria falava: irmãos, não vai embora não, só mais um minutinho, que eu fiz algumas coisinhas para os irmãos. Aí glória. Aí o que tinha? Pão com patê, guaraná, torta de sardinha, bolo, coxinha, porque o povo era mais grato a Deus. Naquela época, irmão, a atmosfera era diferente. O nosso brinquedo era um pneu velho de carro. O nosso brinquedo era um pedacinho de toco. O nosso brinquedo era um aro de bicicleta. O nosso brinquedo, a nossa roupa, só para você ter uma ideia, a minha roupa, eu lembro quando eu era criança, eu não tirava aquelas camisas de político, porque nós não tínhamos condições, né? E a gente via que às vezes não tinha uma comida, né? Mas só que a minha mãe, ela sempre nos ensinou a ser grato a Deus, porque a gente via minha mãe sendo grato a Deus. Às vezes minha mãe não tinha uma condição, meu pai e minha mãe não tinham uma condição financeira, mas minha mãe estava lá lavando roupa debaixo do sol. Às vezes eu lembro, eu era criança, minha mãe nós morávamos no Jaraguá, e minha mãe lavava roupa na mina, e ela lá lavando roupa na mina e louvando a Deus, cantando, aleluia, hinos da harpa, e nós ali do lado dela brincando, e nós éramos felizes. Então, antigamente o povo tinha mais gratidão a Deus, porque as coisas as coisas naturais não era a base, não era o fundamento da felicidade, pois a felicidade estava nas coisas celestiais. Passava problema, mas não davam prioridade aos problemas, não dava ibope aos problemas. E nós vimos muitos milagres acontecer. Porque a atmosfera, irmão, aleluia, era uma atmosfera de gratidão, não de insatisfação, não de murmuração. E Deus sempre entrava e sempre intervia ao nosso favor. E minha mãe, ela dizia: tudo posso naquele que me fortalece. E minha mãe teve uma vida cristã exemplar. Aleluia. E quando eu lembro da vida cristã que a minha mãe teve, as lutas que ela passou, as dificuldades que ela passou, o sofrimento que ela passou, aleluia, ela sempre dizia: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe por quê? Porque a felicidade dela não estava nas coisas naturais, mas nas coisas celestiais. E ela venceu. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E eu sempre via Deus intervir a favor. Como na vida do apóstolo Paulo. Como o Deus Pai interviu também naquela situação que Jesus estava passando diante daquela multidão de pessoas. Mas esse é o nosso problema nos dias de hoje. A ingratidão, ela está imperando, ela está reinando em nosso meio. Porque nós estamos focados nas vaidades, nas coisas terrenas, nas coisas materiais, achando que a nossa felicidade está fundamentada nas coisas terrenas, e essas coisas são passageiras. Tudo é vaidade, embaixo do céu e em cima dessa terra, tudo passa, tudo é vaidade. E é por isso que a depressão está reinando no meio do povo de Deus.
pessoas frustradas, pessoas amarguradas. E Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, seja grato. Tenha esse sentimento de gratidão, aleluia. E qual é esse sentimento de gratidão? Qual é esse sentimento de gratidão? Gratidão é um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação. E quais são as características mais importantes da fé cristã? Como a fé, o amor, a esperança, a paciência, a obediência, a santidade, a gratidão também. Ela é uma arma espiritual, é uma característica infalível e que nós temos que ter na nossa vida. Porque a gratidão, irmão, é algo, sabe, que move o coração de Deus. É o botãozinho, como eu disse, a chave que liga a máquina providência de Deus. E é por isso que nós vemos Paulo ter passar por muitas lutas, muitas adversidades. E em todas essas adversidades que Paulo passou, ele foi muito mais que vencedor. Jesus, em todas as adversidades, olha, irmãos, quer ver outra adversidade que Jesus passou? Lá na cruz. Você vê? Sabe? Jesus, ele nos deu exemplo. O que acontece? Você conhece alguém que é uma pessoa ingrata? Só porque às vezes não, as coisas materiais não saiu ou não está saindo, talvez da maneira que ele ou ela esperava. Você conhece alguém? Eu não estou na frente de alguém ingrato, não, né? Talvez talvez nós nos frustramos porque nós não temos uma casa de acordo com aquilo que nós queríamos, não temos um salário de acordo daquilo que nós esperávamos, ou talvez nós não temos um carro de acordo daquilo que nosso coração esperava. Pastor, eu não tenho carro, só tenho uma bicicleta. Seja grato pela bicicleta. Pastor, eu não tenho casa, eu pago aluguel. Seja grato a Deus. Quando você for pagar aluguel, agradeça a Deus pela condição que você está tendo. Ah, pastor, eu não pago aluguel, eu moro com a minha tia. Seja grato a Deus pela sua tia. Ah, mas eu tô passando uma dificuldade. Seja grato a Deus. Porque quando nós somos gratos a Deus, Deus, ele interfere a nosso favor. A única maneira de Deus entrar com a sua providência é através da gratidão. Não existe outra chave. Não existe outra maneira. Olha que o Espírito Santo põe no meu coração. Não tem como fazer uma ligação direta. Às vezes a pessoa perde a chave do carro, vai lá, quem conhece, né? E faz uma ligação direta. Não. Para a providência de Deus se manifestar na minha, na sua vida, para ligar a providência de Deus somente com essa chave, chamado gratidão. Olha o que eu coloquei aqui. A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Como está a atmosfera da sua casa? Como que está a atmosfera da sua mente? Ou como está a atmosfera do seu coração? Está uma atmosfera de alegria, de gratidão a Deus? Porque eu coloquei aqui, ó, quer ver? Para nós terminar aqui. Quer ver, ó?
Porque quando nós não expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo de adversidade, estamos deixando o egoísmo, né? Quando expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado e deixando de dar prioridade ao problema. Quer ver, ó, confundindo o nosso inimigo. Ah, tá, eu coloquei aqui, ó. Então, como que está a atmosfera da sua mente, a atmosfera do seu coração, a atmosfera do seu lar, que é o ambiente, né? Como está o ambiente da sua mente? Como está o ambiente do seu coração? Como está o ambiente da tua casa? Está um ambiente de gratidão, porque se eu coloquei aqui, ó, a gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos. Então, a gratidão traz junto dela uma série de outros sentimentos. Então, como está o ambiente da sua mente, do seu coração, da sua casa? Se for um ambiente agradável, que vem de gratidão, que gratidão, né? Junto com esse sentimento gratidão vem um sentimento chamado amor, vem um sentimento chamado fidelidade e vem um sentimento chamado amizade. E muito mais diz que a gratidão é um sentimento muito nobre. Agora, se esse ambiente, se a atmosfera do seu coração, da sua mente, do seu lar estiver um ambiente de amor, fidelidade, amizade, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pode ter a plena certeza que o ambiente está próprio, que o ambiente está favorável a Deus manifestar a sua graça, a Deus manifestar a providência dele, como foi manifestado na vida do apóstolo Paulo, como foi manifestado naquele ambiente que Jesus estava, a qual ele agradeceu a Deus. Então, se esse ambiente está assim, é um ambiente 99,9% que automaticamente essa terra está pronta para receber a graça de Deus, para receber o favor de Deus, a intervenção de Deus. Agora, se o ambiente estiver um ambiente desfavorável, trazendo amargura, tristeza, insatisfação, talvez você olhe para a tua casa e fala assim para a geladeira, ou fala assim para o fogão, nossa, que fogão velho, meu Deus do céu, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, desse fogão. Ou então você olha para a tua casa e você fala assim, olha para a tua casa e olha para a casa do vizinho e fala, meu Deus, olha a casa do vizinho, como eu queria ter uma casa dessa, o Senhor, tem misericórdia, Jesus, até quanto? Não, irmão, nunca esse ambiente de frustração, ou seja, eu marquei, minha cabeça está uma benção hoje. Então, esse ambiente de insatisfação, esse ambiente de frustração, esse ambiente que só traz. Eu marquei aqui, desculpa, irmão, deixa eu ver aqui, peraí. Hoje, minha cabeça hoje está uma benção. Cadê? Eu marquei aqui, para falar certinho. Só um minutinho, irmãos. Aqui. A atmosfera, né? Esse ambiente de. Aqui. Ó, então, esse ambiente de insatisfação, são pessoas insatisfeitas. Esse ambiente de pessoas ingratas, que não têm gratidão. Esse ambiente de pessoas amarguradas. Se esse ambiente, se essa atmosfera da sua mente, do seu coração e da sua casa estiver um ambiente assim, pode ter a plena certeza que você nunca verá a graça de Deus agindo a seu favor. Você nunca vai viver ou nunca vai experimentar a chamada
providência de Deus, a intervenção de Deus na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas quando nós damos graças a Deus em tudo, como o apóstolo Paulo dava, como Jesus nos ensinou, irmãos, oh, aleluia, Deus, Ele vai intervir a meu e ao seu favor. Então, eu coloquei assim, a provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Aí eu coloquei assim, como Deus falou comigo, viu, irmãos? Você está pronto, eu coloquei assim, você está pronto para mudar o seu ambiente, manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Você está pronto para mudar o seu ambiente, manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Nunca é tarde para começar. Então, se você ainda não se atentou para isso, em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para conosco, ou para convosco. Em tudo dai graça. Para que Deus está falando isso? Para que Deus possa para que Deus possa ter a legalidade de entrar na minha e na sua vida, mudando, aumentando, multiplicando aquilo que está desfavorecido na sua vida, na minha vida e nas nossas vidas. Somente através da gratidão nós daremos legalidade, nós colocaremos em funcionamento a provisão de Deus, e Deus sempre há de se manifestar em nosso meio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Mas nós temos que mudar a nossa atmosfera, o nosso ambiente, irmãos. Assim como Elias, Elias ou Eliseu? Elias, né? Ele restaurou o altar, né? Colocou lá o carneiro e Deus manifestou através da sua oferta. Sabe, irmãos? Se nós formos uma pessoa grata, a gente vai mais agradecer do que pedir. Os nossos cultos, nós não estamos indo glorificar a Deus, porque no Salmo 50 e de versos 23, onde eu li, diz assim, ó, o que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Então, em vez de nós, às vezes eu vejo muitas pessoas assim, estou indo na igreja pedir para Deus. Não, não tem que pedir, vai agradecer. Quando nós agradecemos a Deus, aleluia. Você já foi num culto sem pedir nada, só para ir agradecer a Ele? Só glorificar a Ele, só exaltar a Ele, só elogiar a Ele, só bendizer a Ele? Nós já entramos no lugar santo, dos santos, com a mente já, com uma atmosfera aqui, uma atmosfera aqui de ingratidão, né? Então Deus não vai agir. Você pode ir no culto, vou ser bem sincero, irmão, nem vai, porque Deus não vai agir a seu favor, não. Mas mude a atmosfera, mude o ambiente, viva e desfrute de toda a provisão e manifestada de Deus, ativada pela gratidão do seu coração. Para finalizar, ó, viva
e desfrute toda a provisão. Viva e desfrute toda a provisão e a manifestação de Deus, ativados pela gratidão do seu, do meu e dos nossos corações. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis para o crente nascido de novo. A ação de graças é literalmente uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambiente e circunstância, manifestando o sobrenatural de Deus em minha, em sua, em nossas vidas. É por isso que a Bíblia nos instrui a ser grato em tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Talvez se a primeira geração de Israel fosse grato a Deus em tudo, né? O povo que também era ingrato, né, irmãos? Deus pedia pão, Deus dava pão, pedia carne, só reclamava. Por isso que ele se afundou, por isso que aquela primeira geração, ó, nenhum entrou na terra prometida. Há uma terra prometida para mim e para você. Há uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer colocar um cântico novo na minha, na sua, nos nossos lábios. Talvez você só tenha cantado, só tenha exaltado a sua derrota, o seu problema, todo dia adorando o seu problema. Como, pastor, adorando o meu problema? Dizendo, só pensando na sua situação crítica, na sua situação desfavorável, às vezes noite sem dormir por causa do seu problema, às vezes sem comer, às vezes sem dormir, às vezes frustrada, depressiva por causa de uma situação que não está te favorecendo. Mas mude a sua estratégia e comece a agradecer a Deus e falar: Senhor, eu estou passando por esta situação, mas eu quero te agradecer, Senhor, porque ainda passando nesta situação, eu sei que tu estás comigo, como disse o salmista Davi, e ele disse assim, ó, ainda que eu, não que ele passou, mas ele disse assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei qual a situação que você está passando, mas deixa de dar ibope para o seu problema, deixa de dar prioridade aos seus problemas, não se baseie nas coisas naturais para ser feliz, para ser grato a Deus, não, meu amado. Mas a partir de hoje, começa a mudar a sua estratégia, mude a atmosfera da sua mente, do seu coração, mude a atmosfera do seu lar, aleluia, e começa, aleluia, porque como nós falamos aqui, que aonde há gratidão, a ingratidão traz junto outro sentimento, como amor, fidelidade, alegria, satisfação, aleluia, e mude a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, e começa a agradecer a Deus e falar: Senhor, eu estou passando por este problema, mas eu louvo a Ti, porque Tu estás comigo, eu sei, Senhor, que eu vou passar e vou ser muito mais que vencedor, e eu dou graças, Senhor, por esta situação, porque eu sei que Tu está me ensinando, e eu sei, Senhor, que esta situação não é o meu fim. Esta situação não é a minha derrota, porque Tu és o meu provedor, Tu és o meu Senhor, e eu te agradeço porque Tu estás passando comigo. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá na fornalha, lembra de Daniel na cova dos leões, irmãos? Então, mude o ambiente da sua vida. Aleluia.
É inaceitável o crente que conhece a Deus não ser grato a Deus, não ter um coração grato. Junto com a gratidão, eu disse que vem o sentimento amor, fraternidade, amizade, fidelidade. A gratidão traz esses sentimentos. Então seja grato a Deus e Ele vai entrar com a sua providência, assim como Ele entrou nas histórias bíblicas verídicas. Aleluia! Deus também vai agir na minha e na sua vida, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e continuará sendo o mesmo Deus eternamente. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Seja grato a Deus, irmão. Seja grato a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos entrar com ações de graças. Vamos ser grato a Deus, porque somente assim nós iremos glorificar a Deus. Vamos dar sacrifício de gratidão. Em vez de você jejuar a Deus para que esse problema passe, não, jejua a Deus. Fala, Senhor, eu vou jejuar. Ó como você vai confundir o inimigo. Fala, Senhor, hoje eu vou jejuar para agradecer pelo problema que eu estou passando. Como o diabo fala? Mas como isso? Ela vai jejuar e vai agradecer a Deus pelo problema que está passando? Aí você vai falar, sabe por quê, Senhor? Porque eu sei que ainda que eu esteja passando por este problema, Tu estás comigo. E eu sei que eu vou passar do outro lado e vou cantar um hino da vitória. E isso vai glorificar a Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado na minha e na sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os irmãos que estão conosco aqui, né? Deixa eu ver aqui minha prima Solange, Deus abençoe, viu, Solange? Um abraço, viu? Saudade. Meu sobrinho Marciano, Deus abençoe Marciano. O Alexandro, o Robson, Deus abençoe a Karen, meu irmão Abimael lá em São Paulo, Anil. Deus abençoe sua família, viu, Marciano? Também o nosso amado reverendo Milton Queiroz, Deus abençoe, reverendo Milton Queiroz, nome de Deus, Deus abençoe, viu? Também nossa irmã Eucília, Deus abençoe, irmã Eucília. Mande a paz para nossa irmã Miriam, para a irmã Adriana, Deus abençoe, viu? Também, deixa eu ver aqui, nosso pregador Marcel Florato, o Marciel, Deus abençoe, Marciel, a sua vida, viu, filho? Também nosso pastor Ismael, a nossa pastor Ismael, meu irmão lá, está fazendo um bom trabalho pela misericórdia de Deus lá na Assembleia de Deus Madureira em Canitar, viu, irmãos? Quando estiver passando lá em Canitar, que é lá perto de Ourinhos, né? Passa lá na igreja do Madureira, onde ele está lá dirigindo juntamente com a sua digníssima esposa, minha cunhada Cleide. Deus abençoe a sua vida, viu? Esse casal abençoado. Que Deus possa trabalhar através da vida de vocês, que vocês possam ganhar muitas almas. E Deus manda dizer assim para vocês: seja fiel no pouco, não despreze as coisas pequenas, porque delas se torna uma grande, viu? Seja fiel no pouco, que no muito Deus vai colocar vocês. Guarde isso, em nome de Jesus, viu? Também, quem mais aqui? Nosso irmão Geraldo, Deus abençoe, Geraldo. A minha prima Mila, lá de São Paulo. Ô, Mila, que bênção. Nossa, minha prima Mila, né? Deus abençoe a sua vida, viu, Mila? Também, seu esposo Marcos, né? Sua filha. Deus abençoe a sua vida. Também nosso evangelista Adriano. Ô, Adriano, Deus abençoe. O Adriano, eu acredito que ele está agora, acho que na Universal, porque eu vi ele colocando algumas publicações, né? Mas ele era da Madureira. Enfim, placa não salva ninguém. Se placa fosse bom, não estaria por lá de fora, né? O importante é que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, viu, Adriano? E eu creio que Deus tem uma obra muito grande para realizar através da sua vida, viu, filho? Deus abençoe, viu? Mande a paz para a irmã Antônia, né? Que a irmã Antônia é a mamãe dele. Também mande a paz para o seu pai, né? Deus abençoe a sua vida, viu? Também a minha irmã Namin,
Deus abençoe. Meu filho Lucas, lá de Santa, ele está lá em Florianópolis, né? Deus abençoe meu filho Lucas, juntamente com a sua esposa, viu? Um beijo para vocês. É o meu filho primogênito, é o mais velho. Deus tenha abençoado ele lá, então, lá em Santa Catarina, né? Deus abençoe. E diz ele que o mês que vem ele está aqui, né? Vai me dar um abraço, um beijo. Nós estamos com saudade, viu, Lucas? Deus abençoe a sua vida, viu, filho? Também, irmãos, quero mandar um abraço bem forte para nossa missionária Emília. Deus abençoe a missionária Emília, seu esposo Jurandir, sua família, e todos os irmãos que assistiu e que vai assistir. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar firmes, sendo grato a Deus. E lembrando, irmãos, que o nosso socorro vem lá do alto. Então, agradeça a Deus. Amém? Seja grato. Deus abençoe a sua vida. Uma boa tarde. E como eu sempre digo, se Deus é por nós, eu acho que Deus quer que eu fale isso daí hoje, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu não posso deixar de falar, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Deus abençoe. Abraço. Deus abençoe. Fique com Deus.